Fala pessoal, tudo bem? Acho que um dos conteúdos que a gente acabou selecionando aqui para vocês na mentoria Carreira Alavancada, que é super interessante, é o Plano de Desenvolvimento Individual, tá? A famosa sigla PDI. Que ao fundo a gente tem um template, a gente vai acabar utilizando aqui na nossa explicação para a mentoria. Esse template ele pode variar, tá? A gente tem um dos que são utilizados aí no mercado. E antes disso, né, antes de entrar propriamente dito aí no template, acho que é interessante a gente passar um pouco sobre os conceitos para a gente conseguir entender ali o que é um PDI, né, um plano de desenvolvimento individual, como que a gente pode acabar utilizando ele, entendendo a função, benefícios e etc. Bom, acho que para a gente começar a explicar um pouco do PDI, né, do plano de desenvolvimento individual, a gente precisa trazer o que é, né? Então, o PDI hoje é muito utilizado aí no mundo corporativo, né? Muito utilizado aí pelas empresas, é uma metodologia, é uma prática que é muito relevante aí no mercado de trabalho, no mercado profissional. E o plano de desenvolvimento individual acaba sendo um plano personalizado que ele está focado no desenvolvimento profissional de um colaborador, né, de uma pessoa. Basicamente, ele vai definir os objetivos, vai definir ações que sejam mensuráveis, né, para que a gente tenha prazos em cima dessas ações e funções, basicamente, para que a gente consiga aprimorar e alcançar as metas que são estabelecidas num PDI, tá? A gente olha basicamente para essas metas partindo de um ponto A, que é onde a gente se encontra no momento, para um ponto B, que seria o ponto de objetivo que a gente tem para alcançar ali o desenvolvimento que a gente está buscando na carreira. Acho que para a gente conseguir equalizar bem, o PDI ele vai acabar sendo um plano realmente que ele vai ter várias etapas, né, vários passos, vários steps, aí como a galera gosta de chamar, que são ações que precisam ser desdobradas ali com prazos e definições muito claras, elas precisam ser mensuráveis para que a gente consiga fazer o acompanhamento e, consequentemente, alcançar os objetivos que a gente tem com aquelas ações e com o plano como um todo. Pessoal, acho que partindo um pouco para a função do PDI aqui, tá? O PDI, ele tem, como a gente estava comentando anteriormente, ele tem a função de te levar do ponto A, que é o seu ponto de partida, para um ponto B, que seria o seu ponto de objetivo, tá? Nesse caminho, algum roteiro, né, algum plano precisa te apoiar. Né? Esse, consequentemente, é o PDI, tá? No momento da criação do PDI, no momento desse alinhamento, né, nesse caminho que você precisa percorrer do ponto A até o ponto B, é muito importante que ocorram conversas, tá? Ocorram alinhamentos com o seu líder, consequentemente com o formato que a empresa opera, para onde a empresa está indo, para que esse PDI ele esteja minimamente vinculado ali ao que a empresa pode te oferecer e o que você espera da sua carreira também naquele formato. Tá? Então, acho que para que a gente consiga ter um PDI que ele seja não só mensurável, que a gente possa fazer um acompanhamento e, consequentemente, também esperar, né, cumprir, após cumprir aquelas ações, esperar que aquilo seja devolvido para a gente com um reconhecimento, esse PDI ele precisa estar muito bem claro, muito bem alinhado com quem é o seu líder direto ali naquele momento, porque com certeza essa pessoa vai ficar responsável por te instruir, te direcionar durante esse caminho que você precisa percorrer. Tá? Nesse momento também, durante essas conversas que elas precisam, alguns momentos elas são mais difíceis, mas elas precisam ser muito claras, né, muito francas, muito transparentes. Com certeza o match desse plano que você está desenvolvendo para você, ele vai ser visto ali, ou revisto, ou avaliado nesse cenário com o que a empresa tem de objetivo também. Né? Em alguns cenários a gente consegue ter um match perfeito, em outros cenários, infelizmente, não. E aí isso acaba com que precisa ali exercitar um pouco mais essa discussão, exercitar um pouco mais do formato que vai ser aplicado nesse PDI, para que ambas as partes elas estejam satisfeitas, vamos colocar assim, com o que vai ser feito durante o desenvolvimento desse plano e também o que pode ser alcançado ao fim desse plano. Tá? O PDI ele é um plano vivo ali, vamos colocar, é muito dinâmico porque ele pode ir sendo ajustado. Óbvio que a gente tem uma data de elaboração, um período de vigência, que normalmente são ciclos de avaliação das empresas, ou até anos fiscais, enfim, depende de como a empresa opera, mas de qualquer forma esse plano ele pode ser ajustado e equalizado conforme o tempo vai se passando, desde que isso esteja realmente alinhado com o seu líder direto, que é a pessoa que vai precisar acompanhar para poder te instruir, consequentemente concordar ou discordar, ou basicamente te dar uma direção num cenário que você precisa fazer o ajuste desse plano, tá?
Bom, então aqui, em linhas gerais, o PDI para o colaborador, ele vai servir muito para que haja um alinhamento de expectativa, né, com a empresa ali, com a companhia em que ele está atuando naquele momento. Acho que também para desenvolver, basicamente, as habilidades que aquele profissional tem, para o que ele vê de sucesso para ele naquele momento e, consequentemente, também atingir os objetivos da carreira que ele está tendo também naquele momento. Né? Por que naquele momento? Nesse cenário, o PDI ele pode servir ali para um período em que você está na empresa, consequentemente alinhado aos objetivos que aquela empresa tem. Quando normalmente você vai para alguma oportunidade, você se identifica com aquela oportunidade e, consequentemente, você consegue se desenvolver naquela linha que você acredita que faz sentido para você. Tá? Então, para o colaborador, a gente consegue e precisa, né, alinhar a expectativa, desenvolver as habilidades para a gente alcançar os objetivos que a gente tem, atingir um sucesso que a gente espera com a nossa carreira. Tá? Para a empresa já tem um formato um pouco diferente, né? Para os líderes ali também tem um formato um pouco diferente. Para a retenção de talento, aumento da produtividade dos colaboradores, das pessoas, e a melhoria da equipe não só de forma individual, mas também num coletivo. Tá? Em alguns cenários, a gente também pode ter uma flexibilidade um pouco maior, e esse PDI, ele também ser adequado, né, ajustado para alguns objetivos que você tenha que são pessoais, mas que eles tenham um certo vínculo ali, uma certa relação com o seu dia a dia profissional. Consequentemente, se você consegue se desenvolver como pessoa, provavelmente isso também vai impactar positivamente o seu lado profissional. Então, o PDI, em algumas empresas que são um pouco mais flexíveis, você consegue também vincular algumas questões, né, algumas ações que você pode tomar na sua vida pessoal, que consequentemente vão acabar refletindo de uma maneira muito positiva para você como profissional, tá? Acho que trazendo também mais um plus, o PDI ele também pode ser desenvolvido, né, pode ser construído apenas para planos que você tem com a sua vida pessoal. Né? Normalmente algumas pessoas ali ao começo do ano cria algumas listas com metas que as pessoas têm para aquele ano. Consequentemente, se essas metas elas não são necessariamente mensuráveis, você pode quebrar elas dentro de um plano de desenvolvimento individual, olhando só para a sua vida pessoal e, consequentemente, colocar alguns passos que você precisa fazer, né, atingir para você conseguir também, consequentemente, atingir aquelas metas que você vinculou ali para o seu ano. E aí esse template ele pode variar, como a gente também já comentou. Acho que para recordar aí é importante a gente ter essa visão de que esse template ele pode estar em vários formatos, né? Ele pode ser um formato de planilha, ele pode ser um formato de doc, que é esse que a gente tem aqui, ele pode ser dentro de uma ferramenta, então varia muito dependendo da empresa. Não necessariamente todos esses campos, todos esses espaços, vamos colocar assim, eles precisam ser preenchidos e eles vão estar em todos os templates. Né? Tanto o formato do arquivo quanto o que está escrito em cada parte vai variar também. Então aqui no começo a gente tem a data de elaboração do PDI, né? O período de vigência também, e aí aqui invariavelmente a gente vai precisar ter um nome, né? Ou nesse título aqui a gente coloca um tracinho e o nome, ou um outro campo aqui para a gente falar qual que é o nome da pessoa que está atuando naquele PDI, muito para que esse arquivo, quando ele seja avaliado por outras pessoas, pelos gestores, pelo RH, enfim, por qualquer outra pessoa, a gente consiga identificar de quem que é aquele plano de desenvolvimento individual. Aqui no primeiro ponto, a gente está falando um pouquinho sobre a visão geral, que simplesmente seria um cabeçalho sobre o PDI, tá? E aqui a gente tem um campo um pouco mais específico, que seria esse da missão. Aqui talvez a gente trouxesse uma visão de missão macro e aqui uma missão muito mais específica. Né? Talvez o que a gente vai acabar esperando cumprir, qual objetivo a gente está querendo atingir num ciclo de 6 meses, por exemplo. Tá? Então aqui um pouco de visão de carreira, né? Descrever sobre a visão da carreira do colaborador no prazo de 5 a 10 anos. Então, de novo, aqui seria um pouco mais micro e aqui num formato um pouco mais macro. Então, objetivo geral aqui, um exemplo para 2024, né, poderia ser para o ciclo 1, ou ciclo 2, ou ciclo 3, enfim, depende de como acaba sendo
separado, né, distribuído esses ciclos, organizados esses ciclos dentro da empresa, mas aqui eu deixei objetivo geral para 2024, mesmo só para a gente ter um norte, né, tá? Então, aqui objetivos específicos para 2024, a gente listaria de 3 a 5 objetivos específicos, né, e eles precisam ser mensuráveis, uma linha de SMART, né, específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal, para a gente conseguir alcançar o objetivo geral, tá? Cada objetivo ele é específico e precisa ter uma descrição, né, uma frase clara e concisa que define o que a gente pretende alcançar. Aqui a gente trabalha muito a questão da clareza e da transparência no alinhamento com o gestor, consequentemente com uma empresa, para como a gente espera se desenvolver como pessoa, como profissional, dentro daquele cenário, daquele desafio que nos é apresentado, tá? Aqui a gente tem a questão dos indicadores de desempenho, né, que são as métricas, ali, os KPIs que vão permitir a gente fazer a avaliação desse sucesso. Acho que aqui não necessariamente a gente precisa olhar para relatórios, dashboards, etc. Mas como a gente tem um objetivo que ele precisa ser mensurável e a gente consegue avaliar o andamento, isso é bom até para a própria pessoa que está fazendo ali o seu PDI. Então aqui a gente tem a questão da meta também, então um valor específico, entre aspas, para que a gente consiga alcançar. Então a gente precisa estabelecer uma meta com um prazo também para que a gente alcance aquela meta. Às vezes esse prazo ele pode ser o fim do ano de 2024, o fim do ciclo, igual a gente havia comentado. Mas, de qualquer forma, esse prazo ele pode ser até antes também, para que seja feito um passo, né? Para que essa meta ela seja alcançada no seu objetivo geral gradativamente. Então, eu posso organizar por prioridades, o que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer depois, etc. Aqui, na questão da análise de desempenho, a gente tem um ponto da autoavaliação, né, que é muito importante. Então, para a gente identificar o que a gente já tem de competência, o que a gente já tem de capacidade, o que acaba sendo um ponto forte para a gente, o que não é um ponto forte, para que a gente possa acabar desenvolvendo mais ou até focando especificamente no que é uma competência já forte ali para a gente, tá? Então, identificar essas oportunidades de desenvolvimento, não só no cenário que você está ali dentro do seu time, mas também dentro da empresa como um todo, com certeza vai potencializar você e o seu PDI, como ele é feito e concluído até você alcançar o seu objetivo. Óbvio que, novamente, a oportunidade de desenvolvimento vem muito do gestor também. Então, aqui a gente tem avaliação do desempenho, né? O gestor aqui realiza essa avaliação de desempenho com os critérios pré-definidos pela empresa, e aí, assim como o formato do PDI, esses critérios também podem variar. Qual que é o ponto super importante aqui? Esses critérios, eles são pré-definidos, né? Eles precisam ser pré-definidos, eles precisam também entrar naquelas conversas que precisam carregar muita clareza e transparência entre o líder, entre o gestor e o liderado, ali, a pessoa que está atuando no dia a dia naquele time. Aqui, a matriz SWOT, a gente fala um pouco das oportunidades, pontos fracos, pontos fortes. A gente pode acabar utilizando a matriz SWOT para uma série de coisas, e aí uma possibilidade, não necessariamente é uma obrigatoriedade, mas uma possibilidade a gente acabar utilizando ela no PDI mesmo, né? Então, pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças. Bom, aqui, pessoal, a gente vai falar um pouquinho mais de competências, né? Competências técnicas e competências comportamentais, famosa hard skill e soft skill. Tá? Então, na hora de montar um PDI, a gente tem essa questão aqui, esse bloco, vamos colocar assim, que fala um pouco das competências técnicas, né? Então, a gente deveria listar habilidades técnicas necessárias para o cargo e para o nível de desenvolvimento de cada um. Aí seria um iniciante, intermediário, avançado, júnior, pleno, sênior, arquiteto, enfim, especialista, coordenador, gerente, etc. Tá? Então, isso aqui vai depender muito do seu momento atual na empresa e o que você deseja alcançar ali, dependendo da carreira que você tem também. Manter o que você tem de fortaleza, já, né, de ponto forte, você pode desenvolver mais ainda esses pontos fortes ou desenvolver os seus pontos fracos, e aqui no caso, adquirir habilidades, né, adquirir competências que sejam pontos fracos para você ou que estejam surgindo ali. Nesse caso, você tem uma oportunidade de desenvolvimento. Tá? E aqui, eu acho que tem um ponto que precisa ser muito destacado, que é cada vez mais exigido pelas empresas, né? Cada vez mais bem visto, vamos colocar assim também, porque isso mostra muito do quanto o profissional é capaz de se desenvolver e se adequar para cenários também. Porque, basicamente,
falando sobre competências técnicas, a gente consegue aprender, né? A gente consegue desenvolver, consegue adquirir. Só que competências comportamentais são algumas coisas que são um pouco mais complexas, porque isso é intrínseco, né? Não necessariamente você consegue desenvolver de uma forma fácil competências comportamentais. Né? Às vezes aquilo ali já é algo que está culturalmente em você. Né? Às vezes você tem alguma crença limitante também, e aí isso acaba dificultando um pouco, tá? Então, acho que esse ponto aqui ele é super relevante para que a gente desenvolva 100% no PDI e todos os dias durante a carreira. É um ponto também muito, muito relevante para alinhar ali com o coordenador, né, com o gestor, com o líder, enfim. Então aqui, novamente, né, listar as habilidades comportamentais desejadas para o cargo e para o nível de desenvolvimento de cada um, né, o que precisa ser desenvolvido, o que está em desenvolvimento e o que já está desenvolvida, e aí também pode ser uma fortaleza para continuar desenvolvendo ou algo para você se manter e usar aquilo como um pilar forte para você. E aí, novamente, definição, né? A gente desenvolver, fortalecer. Tá? E aí, para o desenvolvimento profissional, a gente tem muito falando aqui sobre treinamento e capacitação. Né? Treinamento e capacitação pode ser um curso de faculdade, pode ser um livro, pode ser um treinamento online, ao vivo, né, no caso, ou gravado, presencial, enfim. Então aqui a gente tem várias oportunidades, inclusive a oportunidade de networkings também. Então, se a gente for parar para pensar, novamente, né, aqui a gente estava listando habilidades comportamentais e técnicas, e aqui a gente deveria listar cursos, treinamentos, certificações. Então, para cada treinamento ou capacitação, para cada ação que a gente tiver dentro do desenvolvimento profissional, a gente precisa entender aqui qual que é o treinamento e a gente pode não. Nós devemos definir um título, um objetivo, qual que é a instituição, qual que é a carga horária, qual que é o investimento. E também é importante entender se a empresa consegue cooperar com isso, subsidiar 100% ou pelo menos parte disso. Né? Qual que é o prazo, foi um pouco do que a gente falou lá em cima, e quem acaba ficando responsável por aquela ação. Né? Pode ser que o responsável pela ação de inscrição da pessoa colaboradora também seja o líder. Né? Depende do formato ali que isso é feito. Tá? Então aqui, acho que é muito importante a gente conseguir trazer essas questões de treinamentos e capacitações em toda a sua amplitude. Às vezes você está navegando na internet, você encontra algum curso que você julga interessante, você pode levar esse link, né, esse curso ali, esse treinamento, essa capacitação, para discutir um pouco com o seu gestor, com a pessoa que está fazendo a sua mentoria de carreira ali, para entender se aquele treinamento, aquela capacitação faz sentido para o seu momento e faz sentido para ser inserido no seu PDI. Tá? Então, nem todos esses campos eles precisam ser especificamente preenchidos num PDI. De novo, a gente está falando de um template aqui, mas vale muito para que a gente deixe 100% transparente. Tá? Então, aqui, desenvolvimento de projetos. Eu vejo que não necessariamente a gente tem um ponto específico sobre isso, mas é muito importante a gente colocar aqui também, porque a gente pode ir elencando atividades que foram executadas no projeto ou até outros projetos que você gostaria de participar ou poderia até estar liderando num formato de um PDI, né, dentro daquele escopo. Então, por exemplo, a empresa está desenvolvendo um novo projeto, esse projeto já está público ali para a empresa, e você pode perguntar para o seu gestor se há a possibilidade de você trabalhar naquele projeto, porque você se interessou pelo tema, porque você acha que vai ser desafiador para você, enfim. Ou até, por exemplo, também, um cargo de sênior ali, você que tem habilidades comportamentais muito bem desenvolvidas, você pode pedir para encabeçar um projeto de liderar mais juniors, no caso, né? Liderar no que envolve mais o desenvolvimento técnico e não tanto tão comportamental, porque já exige outras capacidades que você precisaria ir atrás, enfim. Mas, novamente, de qualquer forma, listar os projetos que tem. É até numa linha também que a gente já havia comentado sobre fazer um job rotation ou atuar no mesmo projeto, só que em outra frente. Aí depende muito do momento de carreira que cada um tem. Mas, de qualquer forma, listar esses projetos, definir qual que é o projeto, qual que é o objetivo desse projeto, qual que é a função que você quer desenvolver naquele projeto, qual o prazo, porque pode ser só um intercâmbio, vamos colocar assim, e aí para a conclusão desse projeto ou para a conclusão da sua atuação naquele projeto, e quem seria o responsável também, né? E aí o responsável pelo projeto pode ser um outro manager que pode estar alinhado com esse projeto, pode ser a pessoa que vai patrocinar a sua ida. Enfim, são muitas questões aqui que podem estar envolvendo, né? Tá? E aí, por último,
a gente tem aqui questão de participação em eventos, né? Novamente, da mesma forma que um treinamento e uma capacitação te dá um networking quando é online, ao vivo ou presencial, te dá muito networking e te ensina algumas coisas também que não necessariamente você vai conseguir obter ali no seu dia a dia no trabalho, convivendo ali sempre no mesmo formato, vamos dizer assim. Tá? Então aqui, basicamente, você pode estar indo em palestras, estar indo em eventos de produtos, de sistemas, enfim, de marcas que são próximas ali do que você está atuando. E aí, novamente, precisa listar esses eventos, precisa deixar sempre muito claro para entender, né, se faz sentido ou não, alinhando com a pessoa que está fazendo a sua mentoria ali no plano de desenvolvimento. E aí ter o título, o objetivo, a data, o local, qual que é o custo, novamente, para que esse custo ele possa ser até subsidiado pela empresa, qual que é o prazo e qual que seria o responsável. Tá? Então, aqui eu acho que a gente fecha um pouco do que a gente estava falando sobre esse template do PDI.